Oi, gurias! Tudo bem? Hoje eu vou gravar um Maquia e Fala pra vocês sobre uma pergunta que eu pedi lá no Facebook pras leitoras do blog. Algumas dúvidas que vocês tinham sobre igreja evangélica, e uma delas deixou uma pergunta muito interessante e eu fiquei de responder aqui no vídeo. Vai ficar um pouquinho longo porque aqui fala muito, mas eu espero que vocês gostem e que de alguma forma ajude vocês. Bom, primeiro que eu sou muito corajosa em fazer um Maquia e Fala pra vocês estando com a pele toda cheia de espinha, toda cheia de coisinha, né? Mas vocês já são de casa, então vamos lá. Por que eu quero fazer esse Maquia e Fala? Eu postei um vídeo sobre o meu batismo, eu postei um vídeo sobre o meu testemunho, eu postei vários vídeos falando que eu estou frequentando uma igreja evangélica e a partir disso surgiram várias perguntas de várias leitoras. Então eu vim aqui responder uma delas que eu achei muito interessante, que eu falei que algumas perguntas eu iria responder em vídeo para que fosse mais fácil de mais pessoas entenderem. A pergunta é da Tainara Cardoso e ela falou assim: Tami, fala sobre a aceitação da sua família e amigos sobre você ir para a igreja evangélica. Como eles lidam com isso se você foi motivo de piadas? Estou na igreja há anos e convido os meus amigos para irem comigo e eles falam que não sabem como lidar com a família e que eles não sabem lidar com a família e os amigos que os criticam. Terminei. Então, vamos falar sobre aceitação da família e dos amigos na igreja, né? Só deixa eu pegar as coisas que eu vou me maquiar aqui, que daí eu já vou agilizando e fica tudo bom. Enfim. Primeiro de tudo, como é que eu posso explicar pra vocês? Eu quero que, antes de mais nada, vocês saibam que igreja evangélica não é tudo igual. Igreja evangélica não é só aquilo que passam na TV. Igreja evangélica não é aquilo que você acha que é, se você não frequenta, né? Porque eu também quebrei muitos preconceitos que eu tinha quando eu comecei a frequentar, muitos mesmo. E só conhecendo e só frequentando, eu pude entender a diferença. Porque às vezes eu entendo preconceito, de verdade, eu entendo o preconceito que as pessoas têm com igreja evangélica, porque eu também tinha, vou falar a verdade, eu também tinha, sabe? Eu lembro que quando a gente terminou quando a gente terminou o terceirão, eu tinha uma amiga que ela era evangélica. E aí eu lembro que terminou o terceirão e eu e todos os meus amigos fomos pra faculdade, certo? Cada um foi seguir sua vida com 17 anos. E essa minha amiga, ela não foi fazer faculdade, ela não foi fazer nada. Ela quis tirar aquele ano de 18 anos que ela tinha pra servir a Cristo, pra fazer as coisas da igreja e tal, sabe? E eu lembro que eu e meus amigos zoamos muito ela. Então eu sei que isso é normal, porque eu também já fiz. E não vou dizer, eu nunca zoei, eu nunca tive preconceito, porque não é verdade. Porque a gente acredita numa coisa que passam pra gente. E quando a gente decide conhecer de verdade como é, você vê que é completamente diferente daquilo que você achava, daquilo que passavam pra ti, sabe? E essa minha amiga faz desde o terceirão que eu não falo com ela, porque ela não tem rede social. Mas eu tenho um carinho muito, muito, muito especial por ela. E hoje eu admiro muito a atitude que ela teve, sabe? De largar a faculdade, não de largar a faculdade, mas de reservar um ano inteiro da vida dela pra não fazer faculdade, não estudar, não trabalhar. E ficar só em casa, entre aspas, né? Mas assim, servindo a Deus e fazendo as coisas com que a igreja dela acredita. Ela não é dessa igreja que eu vou. Eu não vou falar qual é a igreja porque acho que não precisa, mas ela não é dessa igreja que eu vou. E eu também não conheço as coisas da igreja dela porque eu nunca fui na igreja dela. Mas enfim, eu queria que vocês tivessem na cabeça muito, muito, muito claro que igreja evangélica não é tudo igual.
que as crenças de uma igreja às vezes não acontecem na outra igreja, que o que uma igreja faz às vezes a outra não faz, ou vice-versa, o que uma não faz a outra faz. Por quê? Existem interpretações diferentes de uma mesma coisa, né? Por exemplo, eu fui apresentada, eu conheci a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que era a igreja que a família da minha prima Fer iam. E foi na Igreja Adventista e foi com a Fer que eu aprendi muita coisa sobre a Bíblia, muita mesmo. Sobre a volta de Jesus, sobre não acreditar em santo, sobre várias coisas, sobre salvação, muitas coisas. E a igreja, por exemplo, usando a Igreja Adventista como exemplo, eles guardam o sábado. E, ou seja, do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado, eles guardam o sábado para a igreja. A igreja que eu estou indo, que é a Igreja Batista, eles não guardam o sábado. Ai, Tami, mas então qual que é o certo? Não estou dizendo que tem o certo ou que tem o errado. Eu acredito que hajam interpretações diferentes de uma mesma coisa e que cada um segue as coisas de acordo com o que acredita, entende? E eu fico muito feliz que existam diferentes tipos de igrejas, diferentes formas de congregação, porque se existisse só um tipo de igreja, só uma maneira de entender a palavra, eu acho que muita gente não seria crente, sabe? Eu acho que, tipo assim, é muito interessante que existam várias formas de igrejas e de pessoas que... A forma com que elas acreditam nas coisas e a forma com que elas praticam aquilo no seu dia a dia. Porque senão eu acredito que ia ter muito pouco crente, sabe? Porque se você não se encaixa numa igreja, quem sabe você se encaixe numa outra. E isso é maravilhoso, porque o Deus que habita na minha igreja é o mesmo Deus que habita na tua igreja, entendeu? Então não tem essa de, ai, só na minha igreja é certo, só na minha igreja é bom, só na minha igreja não sei o quê. Não. São diferentes formas de fazer a mesma coisa. São diferentes formas de glorificar o nome do Senhor. E é isso que importa, sabe? Não importa se você vai na igreja de saia ou vai de calça. Não importa se você vai na igreja de cabelo preso ou amarrado. Não importa se você vai à igreja com maquiagem ou sem maquiagem. Não importa nada, sabe? Eu acho que tem igrejas que julgam quem usa. Tem igreja que não julga quem usa. Por exemplo, eu vou dar o exemplo que eu faço, que eu me encaixei e que eu vou. Na Igreja Batista, a gente é mais histórico, assim, sabe? A gente não é aquelas igrejas mais pentecostais, assim, que tem aquelas doutrinas muito rígidas. E eu acho que Deus sabe exatamente onde me colocar. Porque eu não tô dizendo que é errado, eu não tô dizendo que não deve acontecer, mas é uma coisa que eu não me encaixo. Por exemplo, na igreja adventista mesmo, eu não me encaixei na igreja, sabe? Então, eu sei que eles não usam joias, eu sei que eles não comem carne de porco, eu sei que eles guardam o sábado, eu sei que... Sobre maquiagem eu não sei como é que é, se eles usam ou não maquiagem, não lembro. Mas são coisas que não se encaixam comigo, sabe? Então eu não me encaixei na igreja e acabei não ficando por lá. Eu sou muito grata a tudo que eu aprendi com a feira e aprendi lá dentro, mas não foi um lugar em que eu me senti em casa, sabe? E não tô dizendo que é certo ou que é errado, é apenas uma coisa que não fechou comigo. E aí quando eu conheci a Igreja Batista Independente, que é a igreja que eu tô indo, eu me senti em casa, porque nunca ninguém chegou e me falou assim: Tami, tu tem que usar tal roupa, Tami, tu tem que deixar de usar maquiagem, Tami, tu tem que fazer tal coisa. Nada, sabe? Eu acho que o que eu acredito hoje, eu não tô, como eu disse, pela milésima vez, eu espero que vocês não entendam errado, porque eu não tô dizendo isso pra falar... Ó, até me perdi no assunto. Eu espero que vocês entendam o que eu tô falando e não queiram... e que não entendam assim, tipo, ah, ela tá falando que na igreja dela é certo, nas outras não é. Nada a ver, tá, gente? Nada a ver. Como eu disse, eu acho muito interessante, muito bom que existam diversas formas de cultuar o Senhor.
Se você quer cultuar de saia, tu cultua de saia. Se tu quer cultuar de calça, tu cultua de calça. Se tu quer cultuar do jeito que você quiser, você faz, entendeu? Desde que esteja de acordo com a igreja que você vai, entendeu? Então, se tua igreja acha que está ok, então está ok. Na igreja que eu tô indo, por que eu me identifiquei? Por que eu achei tão incrível? Por que eu gostei tanto de ficar lá e me identifiquei? Porque é lógico que tem... Como é que eu posso explicar pra vocês? Tem... algumas doutrinas, algumas coisas que a gente... Tudo a gente segue a palavra da Bíblia. Tudo, tudo, tudo. O que tá na Bíblia a gente segue. Então, fala sobre bebedices, entendeu? Então, se na Bíblia diz sobre bebedices, a Bíblia vai falar sobre bebedices em qualquer igreja. Sendo na minha ou sendo na sua, a Bíblia vai falar sobre bebedices. Se na minha igreja eu acredito na Bíblia e na Bíblia tá escrito sobre bebedices, por que eu vou beber se tá escrito que não é pra beber, entendeu? Nesse sentido. Então, assim, como é que eu posso explicar pra vocês? Não tem regra, sabe? Mas tem bom senso. Eu não vou pra igreja de shortinho, eu não vou pra igreja de decote, eu não vou pra igreja bebendo, eu não vou estar na igreja e vou estar na balada. Então, assim, são coisas que acontecem no decorrer do tempo. Eu também não parei de fazer as coisas que eu fazia, entendeu? Hoje eu não vou mais pra balada, hoje eu não bebo mais. Mas é um processo, são coisas que acontecem no decorrer do tempo. E agora sim, respondendo a pergunta da Tainara, como lidar com o preconceito ou com a aceitação? Como eu disse, na igreja em que eu tô indo, ela não tem, assim, muita doutrina muito rígida, eu quero dizer, assim como algumas outras igrejas, né? Então, assim, foi muito parecido com o que eu já tava vivendo na minha vida, sabe? Eu sempre acreditei em Deus, e não é que eu não precisei mudar e tal, sabe? Algumas coisas eu mudei em mim, mas foi um processo. Mas assim, eu fui conforme meu coração foi pedindo pra que eu fosse, sabe? Então a partir de hoje eu não me sinto mais em fazer bem, não me sinto mais bem em fazer tal coisa, então não vou mais fazer. Mas foi o meu coração que me disse isso, não foi ninguém que chegou e me impôs para que eu fizesse ou deixasse de fazer tal coisa. E aí, desde o começo, eu achei isso interessante, porque nunca ninguém pediu pra eu deixar de beber, pra eu deixar de ir na balada, pra eu deixar de fazer qualquer coisa, ou para que eu fizesse tal coisa, para que eu fizesse aquele outro. Não. Tudo foi o Espírito Santo que foi tocando no meu coração. Faz 6 meses que eu estou na igreja, e desde o começo eu venho falando com a minha mãe e com o meu pai sobre isso. E eles veem o bem que isso vem me fazendo. E eles vendo o bem que isso vem me fazendo, eles não iriam se opor. Afinal, é uma igreja, não é sabe, tipo... É um lugar de que você tá lá cultuando ao Senhor, que você tá adorando ao Senhor. E o Deus que habita na minha igreja é o mesmo Deus que habita na minha casa, que é o mesmo Deus que habita na igreja católica, porque meus pais são católicos. Minha família toda é católica. Mas é o mesmo Deus, sabe? Então, meus pais ficaram felizes por eu estar seguindo um caminho ao lado do Senhor. E não importa na igreja em que eu esteja inserida, desde que eu esteja praticando bem. Entenderam? Então, é muita conversa, sabe? Eu sei que tem igrejas em que os pais não aceitam. Eu tenho amigas que eu convido pra ir e elas falam, eu não vou porque meus pais não deixam eu ir em igreja evangélica. E o que eu aconselho? Eu aconselho que, no teu caso, Tainara, que você falou... porque eu convido amigos e eles não vão porque eles têm medo do preconceito e não sei o quê. Cara, não precisa você chamar a pessoa pra se converter, pra se batizar, sabe? Não! Convida a pessoa pra ir na igreja pra conhecer, entendeu? Aí não sei se na igreja de vocês fazem célula, pequenos grupos e tal, mas convida a pessoa pra ir nisso, assim, tipo, devagarinho, sabe? Pede pra pessoa ir conhecendo, se ela for se sentindo em casa, ela vai continuando, ela vai continuando, ela vai continuando. E aos poucos é o Espírito Santo que convence, não é a gente, sabe? Eu convido várias amigas pra ir pra igreja, mas eu não posso fazer sozinha. A minha parte é convidar, a parte do Espírito Santo é convencer. Então, se as pessoas não tiverem o coração quebrantado o suficiente para que o Espírito Santo haja nelas e convença elas de visitar a casa do Senhor comigo, não sou eu que vou levar elas arrastada pela mão lá pra dentro, sabe? Então, em relação ao preconceito, eu acho que só quebra
quando você conhece. Então minha mãe foi algumas vezes comigo na igreja, bem poucas, mas foi. E eu converso bastante com ela, sabe? E eu falo assim, mãe, porque o engraçado de pessoas que não conhecem igreja evangélica é que, no termo mais esdrúxulo que eu posso usar, é que falam que, ai, Deus me livre de estar no mesmo ambiente de um crente, Deus me livre de ser amigo de um crente, Deus me livre de não sei o que, tudo crente, tipo, o crente lá, eu aqui, o crente parece que tem doença, vai me contagiar, sabe? E você só quebra esse preconceito quando você conhece a verdade. E você vê que nem tudo que passam na televisão é o que realmente acontece. Eu também não ia gostar de estar numa igreja em que o foco fosse cura, libertação e que pensassem só nisso. Falando a grosso modo, aquelas igrejas que gritam, que são muito avivadas, que, meu Deus, sabe? Então... Até eu convidei uma amiga minha pra ir na igreja comigo, pra ir numa célula comigo, e ela mora na frente de uma outra igreja, que não é a nossa. E aí ela fala, nossa, nessa igreja só espantam demônio, eu sinto demônio aqui no prédio, de tanto que falam em demônio nessa igreja. Ou seja, tem igrejas que vão lá pra falar mais de demônio do que de Deus, entendeu? Então numa igreja assim eu também não iria. Então eu quero que vocês tenham certeza absoluta na cabecinha de vocês que nem toda igreja é igual e que graças a Deus nenhuma igreja é igual, porque como eu disse, não ia ter nem a metade de crente que tem hoje se fosse tudo igual. Porque se existissem, entre aspas, só essas igrejas que espantam demônios, eu não ia ser crente, eu não ia tá lá, entendeu? É que eu uso o ser crente como vocês me falam, sabe? Porque ser crente pra mim é você acreditar em alguma coisa. E eu sempre fui crente porque desde pequena, desde que eu nasci, eu acredito em Deus. Então eu sou crente desde que eu nasci. Só que eu entendo essa diferença das pessoas que falam, ah não, crente é só quem é evangélico, né? Eu entendo o que vocês querem falar, de verdade. Então, assim, se você tem algum amigo, se você tem se você frequenta uma igreja evangélica, você quer que alguém conheça com você, mas essa pessoa tem preconceito, não precisa pedir, eu quero ver você no culto, porque no culto a gente faz isso, porque no culto a gente espanta demônio, porque no culto a gente grita, porque no culto a gente não sei o que e não sei o que. Não, fala, olha... Eu vou te convidar só pra você conhecer. Eu vou te convidar só pra você ver como é que é. Você vai uma vez só. Se você não gostar, tudo bem, você não precisa mais ir, sabe? Então, assim, é obra do Espírito Santo. Não é você que vai convencer as pessoas a irem contigo. Não é você que vai implorar pra que elas abram mão de tudo e virem evangélico e vá contigo pro culto e faça tudo o que você faz. Mas convide assim da forma mais light que você puder. Se tiver célula na sua igreja, se tiver pequeno grupo na sua igreja, convide antes para ir nos pequenos grupos e depois pro culto. Eu comecei na célula de moças, depois eu fui pra célula de famílias, depois eu fui pro culto de jovens e depois eu fui pro culto da família. Eu fiquei mais ou menos um mês frequentando as células antes de ir a primeira vez no culto da igreja no domingo, sabe? Então... Antes de ir pro culto, eu já tava mais ou menos ligada em como a igreja era, no que a igreja acreditava. Então eu acho que isso é bem importante para que as pessoas quebrem o preconceito que elas têm, sabe? Meus pais estão super felizes. Ontem foi o meu batismo, ontem faz um dia que eu renasci em Cristo. Eu tô muito feliz, então meus pais também estão muito felizes. Porque eu decidi ter uma vida com Deus, entende? Eu acho que, não sei, eu como mãe, eu acho que... Eu como mãe não, né? Porque eu não sou mãe, mas se eu fosse mãe, eu acho que não teria alegria maior do que eu entregar a minha vida, a vida do meu filho pra Cristo, né? Tipo assim, até aqui eu cuidei, agora o Senhor toma conta. Mas é isso, amores, já tô terminando a make. Prontinho, terminei a maquiagem. Eu espero que esse vídeo de alguma forma tenha ajudado vocês. Sendo você da igreja ou não sendo você da igreja, primeiro de tudo eu quero que você saiba que igreja evangélica não é tudo igual. Segundo de tudo eu quero que você saiba que se você frequenta alguma igreja evangélica, que você não se sinta ofendido com alguma coisa que eu falei aqui, porque esse não foi o meu objetivo. Eu tentei falar da forma mais clara e mais simples pra quem ainda não conhece.
sobre o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, e eu quero que vocês tirem da cabeça que crente é tudo louco, que crente é tudo fanático, que crente não faz nada da vida. Então tirem isso da cabeça, por favor, e se deem a oportunidade de conhecer, se deem a oportunidade de frequentar um culto de uma igreja evangélica, sabe? Procure alguma pessoa da sua família, procure um amigo, ou faz como eu, pede pra Deus pra que alguém te coloque na igreja, pra que você apenas conheça. Não tô pedindo pra você converter, não tô pedindo pra você batizar, não tô pedindo pra você largar tudo e seguir só o que a Cristo fala, mas eu tô pedindo pra que você dê uma oportunidade de conhecer. Só isso, sabe? Então eu espero que de alguma forma esse vídeo toque o seu coração e que você saiba que não é porque você viu na TV que aquilo é igual ao que acontece em todos os lugares. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do Maquia e Fala de hoje. Um super beijo e até o próximo vídeo.